Salve gurizada, vamos falar de Inter. Nesse vídeo eu tô te trazendo sobre Hugo Maggio, lateral direito que está muito próximo de virar reforço do Inter. E mais, a gente fala aqui sobre o limite de estrangeiros, ele que é espanhol e agora o Inter tem mais um no elenco. Como é que fica a situação? A gente também fala aqui sobre a data da Libertadores da América. A gente já tem dia e horário dos jogos do Inter contra o Bolívar, então fica ligado. A partir de agora eu tô te trazendo todos os detalhes. Bora nessa então, vamos falar sobre o Inter, vamos falar sobre o Hugo Maggio aqui, vamos falar sobre o limite de estrangeiros, também das datas que foram definidas pela Conmebol, o jogo de ida do Inter, jogo da volta, data, horário, enfim, já vai falar tudo sobre aqui. Mas antes eu vou te lembrar do Banrisul com o Mastercard, porque eles estão com uma promoção muito boa, que podem te levar a um jogo de Champions League lá na Europa. Depois vai na descrição aqui desse vídeo que tem todos os detalhes dessa promoção que o Banrisul e o Mastercard estão proporcionando para ti, fica ligado. Mas agora a gente fala sobre Inter, a gente fala sobre o novo reforço do Inter, está muito próximo de ser anunciado, que é Hugo Maggio, lateral direito de 32 anos, jogador que é espanhol, é o primeiro jogador espanhol na história do Internacional, se isso se confirmar. Até nunca teve um jogador, né, com nacionalidade espanhola e o Hugo Maggio está chegando para ser esse jogador. 32 anos, é um jogador que fez a carreira toda lá no Celta de Vigo, jogou com o Eduardo Cudê por lá e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso porque o Eduardo Cudê tentou levá-lo para o Atlético Mineiro. Eu até conversei mais cedo com o Rodrigo Caetano, que foi enfim, né, é o diretor de futebol lá do Atlético Mineiro e ele que negociou com o Celta de Vigo e com o Hugo Maggio na época do Galo e Eduardo Cudê. E foi realmente um pedido do Cudê por lá, só que o Caetano falou, cara, a gente acabou não conseguindo fechar porque foi uma situação diferente do que está acontecendo com a do Inter. O Inter está tendo a oportunidade de contratar um jogador livre. Na época ele tinha contrato com o Celta, a gente não conseguiu chegar num acordo com o Celta para a liberação dele e aí a gente encerrou a negociação, tanto que chegou o Saravia por lá. Mas é um jogador que tinha o ok do Eduardo Cudê, obviamente, porque foi impedido, mas tinha também o ok da direção. É um jogador que tem qualidade e que tem referência. O cara fez a carreira toda no Celta de Vigo, cara. É muito difícil tu fazer a tua carreira toda num clube. E ele conseguiu isso. Só que agora, né, livre no mercado, o cara era até capitão por lá, tá chegando no Internacional a pedido do Tchatcho. E é importante ressaltar aqui, o cara era capitão do Celta de Vigo, cara. Mais um jogador que o Internacional está trazendo por conta da liderança. A gente trouxe Rocher, capitão do Nacional. A gente trouxe Ener Valencia, capitão da seleção equatoriana. A gente trouxe Bruno Henrique, capitão também lá no Al Ittihad. Foi capitão no Corinthians, foi capitão no Palmeiras. É só jogadores que realmente têm personalidade e liderança. Eu acho que é muito bom que o Inter esteja fazendo isso. Tem anotado características, tem anotado principalmente essa questão de liderança, porque faltavam lideranças dentro do elenco do Inter e cada vez mais elas estão sendo supridas. Pô, vocês viram os bastidores, né? Tinha muito líder dentro daquele vestiário, principalmente o Sérgio Rocher. O cara foi sensacional no vestiário do Internacional depois das ruas de fogo, antes da partida, cara, sensacional mesmo. Então é mais ou menos esse perfil que o Inter está traçando de reforços e o Hugo Maggio se encaixou, tanto pela necessidade, porque a gente está mal de lateral direito. Vocês lembram, né? O Romulo acabou se machucando, vai ficar mais umas 2 semanas fora. Era o reserva imediato do Bustos e aí o Cudê viu uma necessidade. Pô, o Igor Gomes, que é o meu substituto imediato do Vitão, tá tendo que fazer a lateral direita. A gente vai ter que correr atrás do mercado e trazer um jogador para essa posição. Depois a gente vê a questão do Romulo. Até acho que o Romulo depois, quando retornar de lesão, vai começar a ser utilizado como primeiro até segundo homem do meio campo, porque tem qualidade para isso. Mas agora o Inter tá certinho, vamos supor, né? O mundo ideal do Inter. Para a reserva do mercado, tem o Nico Hernandes. Para a reserva do Vitão, tem Igor Gomes. E aí tá chegando um reserva para o Bustos, que é o Hugo Maggio, 32 anos, espanhol. Tá chegando sem custos, tá? Só salário, não sabemos ainda o tempo de contrato, não sei também realmente quanto vai ser esse salário, mas deve ser na casa dos 500 mil mensais já com as luvas. Mas um bom reforço está chegando aí, eu quero também a tua opinião, deixa aqui nos comentários o que tu acha do Hugo Maggio. E a gente fala nesse vídeo também sobre o limite de estrangeiros, porque muita gente fica questionando, pô, com a chegada do Hugo Maggio, como é que fica? Para o Campeonato Brasileiro, por exemplo, a gente não pode utilizar 8 estrangeiros, Juliano. Mas, cara, fica tranquilo, tá? Por que tá chegando o Hugo Maggio? Muito mais pela questão da Libertadores da América, principalmente pro jogo agora contra o Bolívar, que o Rômulo, ele tá machucado, não vai estar à disposição, e o Inter precisava de um reforço por ali. Ah, o Igor Gomes quebra o galho, mas o Cudê quer utilizar o Igor Gomes como substituto imediato do Vitão. Então, cara, ele queria porque queria chegar do Hugo Maggio. Até mesmo com o Rômulo à disposição, o Cudê já tinha pedido a contratação do espanhol porque estava livre do mercado, que não precisava pagar nada para o Celta de Vigo, por exemplo, algo que tinha acontecido com o Atlético Mineiro. Então foi muito mais por essa questão. E falando sobre o limite de estrangeiros, cara, a gente tem o Rocher, a gente tem o Mercado, tem Bustos, tem Vitão, tem Rocher, Mercado, Bustos, tem também Carlos de Pena, tem o Arangues, tem o Valencia, tem o Nico Hernandes e tá chegando o Hugo Maggio.
Só que, cara, esses jogadores eles vão rodar muito no Campeonato Brasileiro. O Inter sabe que vai ser muito difícil ter à disposição os 8 estrangeiros no mesmo jogo. E por isso está trazendo esse jogador. Não é porque o Inter realmente vai ficar com. Vai ter a saída de alguém. Daqui a pouco o Carlos Depena está saindo para algum clube nesse final de temporada. Não, não é nada disso. É realmente uma necessidade de lateral direito. E o Inter sabendo que nem sempre vai ter à disposição os 8 jogadores, vai acabar rodando. O mercado tem desgaste físico, o Arangues tem desgaste físico, o próprio Enner tem desgaste. O Nico Hernandes daqui a pouco pode ficar fora da relação. O próprio Hugo Mágico que está chegando para ser reserva do Bustos pode ficar fora da relação. Então fiquem tranquilos, saída agora não tem. Agora, para 2024, Gabriel Mercado provavelmente não vai ter o seu vínculo renovado. A gente está chegando ao fim do ciclo de Gabriel Mercado com a camisa do Inter. Só que, cara, desfrutem, porque Gabriel Mercado é muito craque, jogador de seleção argentina, jogador de Copa do Mundo e que a gente tem o privilégio de ver vestir a camisa do Inter. Falando em Libertadores, a gente fala aqui rapidamente sobre os jogos do Inter contra o Bolívar, porque foi definida hoje de tarde as datas e horários dos jogos do Colorado contra a equipe boliviana. O jogo lá é na terça-feira que vem, é na terça-feira do dia 22, aliás, terça-feira, dia 22 de agosto, às 19 horas lá na Bolívia. Só que a gente fala mais sobre o jogo da volta, que é no dia 29, também terça-feira, e às 19 horas também, tá? Os jogos vão passar na Paramount Plus. Cara, por que a gente fala do jogo da volta? Porque a gente gostaria muito de fazer as ruas de fogo novamente, que vão ser, cara, impossíveis de serem feitas com o jogo às 19, porque o ônibus do Inter vai acabar passando por aqui, por exemplo, umas 5 horas da tarde. 5 horas da tarde é a hora que eu tô gravando o meu vídeo aqui agora para vocês, ou seja, o dia tá claro, não tem como tu fazer ruas de fogo para receber o Inter. Você pode, obviamente, fazer uma festa linda aqui para recepcionar os jogadores na rua A aqui, mais conhecida como a Nestor Ludwig, mas nada mais do que isso, cara. Infelizmente, para as quartas de final a gente não vai conseguir fazer aquela festa linda que foi contra o River Plate, aquela sinergia de torcida com o elenco, os caras querendo, vocês viram o depoimento do Rocher, né, no vestiário na pré-eleição do jogo, cara, foi lindo demais o que a torcida fez e os jogadores entenderam isso. Não vai ser possível contra o Bolívar, mas cara, venham para cá cedo, mais cedo possível, para realmente recepcionar os jogadores, mesmo que seja às 5 horas da tarde, porque a gente tem que fazer essa festa, tem que fazer essa sinergia entre torcida e o clube, porque foi isso que levou o Inter para chegar nas quartas de final e o caminho está muito bom, cara, o caminho está muito bom mesmo dentro da Libertadores da América. Os outros jogos vão ser na quarta-feira, Palmeiras pega o Deportivo Pereira na quarta-feira, tem o jogo do Boca também na quarta-feira contra o Racing, né? Boca e Racing. E aí na quinta-feira tem o jogo entre Olímpia e Fluminense. Esse sim interessa para o Inter porque é do lado da chave do Inter e é o próximo adversário do Colorado na Libertadores da América. Obviamente, em caso de classificação contra o Bolívar, mas eu tô confiante. Acho que a gente segura o empate lá e aqui, aqui no estádio Beira-Rio a gente confirma essa vaga na semifinal. E aí que vem a Olímpia, que vem a Fluminense, a gente vai classificar e chegar longe nessa Libertadores da América, tomara, com o título, tá certo? Deixa aqui nos comentários também se tu curtiu, o que tu achou desse horário. Infelizmente o jogo do Inter é o único às 19 horas, os outros são todos às 21h30, a gente deu esse azar. Não esquece de compartilhar esse vídeo, de deixar o teu like e também de te inscrever aqui no canal da Rádio Inferno, porque a gente está com a meta de chegar em 100 mil inscritos. E só depende de ti, tá certo? Vai na descrição do vídeo aqui também que tem a promoção do Banrisul com Mastercard que te leva um jogo de Champions League lá na Europa, que é de Colorado para Colorado. Valeu!